Correção de ciências, páginas 32 a 35. Iniciando aqui na página 32, nossa correção, nós vamos relembrar que a gente está estudando o conteúdo animais vertebrados, não é isso? O que são os animais vertebrados? São aqueles que possuem coluna vertebral e vértebras, né? E a gente também estudou que esses animais vertebrados estão divididos em grupos, né? E a gente começou estudando o grupo dos peixes e o grupo dos anfíbios, ok? E aqui nessa aula a gente vai fazer a correção das páginas 32 a 35, tá bom? Então, aqui nessas páginas a gente viu algumas imagens, né, na página 32, algumas imagens de alguns animais. E aqui tinha alguns questionamentos. O primeiro questionamento diz assim: quais desses animais vivem na água? Os animais aqui representados nessas imagens que vivem na água são o dourado e a tartaruga de pente, né? O dourado é esse aqui, o peixe, e a tartaruga de pente. Quais podem voar? Quais desses animais podem voar? O tuiuiu, né? E o morcego rato-grande. Quais têm pelos? Quais animais têm pelos? O morcego, ele tem pelos, e o ser humano, né? Então, ó, o ser humano e o morcego. E o último questionamento aqui da página 32 era: dê exemplos de características comuns a todos esses animais. Então, você poderia dizer que esses animais têm olhos e bocas. No caso da ave, né? Ela é diferente, ela tem bico. Então, algumas características parecidas. Ou então, você poderia dizer que todos esses animais possuem coluna vertebral. Aqui na página 33, a gente falou um pouco sobre o corpo dos animais. E tínhamos aqui uma questão que dizia assim: nas figuras abaixo, identifique os animais vertebrados que você conhece. Então, você ia colocar o nome desses animais, né? Ó, aqui nós temos o peixe, o sapo, o cavalo, o jacaré e a ave. Bacana? Então, era somente isso que você ia fazer aqui nessa questão. Aqui na página 34 e 35, a gente começou a ver os grupos de animais vertebrados. Estudamos os peixes, né? Que eles têm algumas características específicas, e os anfíbios. E aqui na página 34, a gente tinha uma questão que dizia assim: em dupla, você e um colega vão se alternar para analisar a coluna vertebral humana. Cada um deve tocar o meio das costas do colega e deslizar os dedos para cima e para baixo. Então, você ia fazer essa experiência na sua casa com algum familiar. Letra A. Vocês perceberam a presença da coluna vertebral? E aí, vocês perceberam a presença da coluna vertebral fazendo essa experiência? Você ia colocar sim ou não. Assim como nós, os peixes têm coluna vertebral? Sim, gente. Essa resposta aqui, ó, é sim. Por quê? Porque os peixes são animais vertebrados e eles têm coluna vertebral também. E a letra C dizia assim: no caderno, cite 3 características que os peixes têm que os seres humanos não têm. Vocês poderiam citar o quê? Dizer, os peixes têm nadadeiras, brânquias, escamas, né? Que são características ausentes nos seres humanos, diferentes dos seres humanos. Aqui na questão 2, é uma questão sobre os anfíbios. Pedia que você leia o texto abaixo e depois responda a questão. O texto diz assim: sapos, rãs e pererecas não bebem água como os humanos. Eles absorvem água através da pele. Algumas espécies, quando têm sede, procuram ficar em contato com as folhas das árvores ou de outras plantas que ficam molhadas pela chuva ou orvalho. Também podem retirar a água do próprio ar úmido das florestas. Então, aqui ele está falando, nesse pequeno texto, a forma como os anfíbios absorvem a água, né? Então, a pergunta era: como a água entra no corpo dos anfíbios? E a resposta era: pela boca, pelas brancas ou pela pele? Pela pele, né, gente? Logo aqui no começo ele diz assim, ó: sapos, rãs e pererecas
não bebem água como os humanos. Eles absorvem água através da pele. Então, a resposta aí da questão 2 seria pele, tá bom? Então, assistam a próxima aula que a gente vai continuar falando sobre os grupos de animais vertebrados.